precisamos discutir uma situação alarmante. A Venezuela possui mais petróleo do que qualquer outro país do mundo, mais do que a Arábia Saudita, mais do que os Estados Unidos e mais do que o Canadá. Se o país conseguisse extrair petróleo em sua capacidade máxima, poderia continuar por mais de 200 anos sem esgotar suas reservas. No entanto, em vez de ser uma das nações mais ricas do mundo, a Venezuela está à beira da ruína. E não estou falando apenas de uma economia difícil. Estou me referindo a uma hiperinflação sem precedentes. Milhões de pessoas estão fugindo do país e os supermercados estão com prateleiras vazias. É um colapso econômico total. A situação se agravou ainda mais com a chegada de Donald Trump à presidência em 2016. Sua administração adotou uma postura extremamente severa contra Maduro, impondo pesadas sanções que tornaram quase impossível a venda legal do petróleo venezuelano. Com a possibilidade de um segundo mandato, a expectativa é de que mais sanções venham por aí. Trump deixou claro que não reconhece a legitimidade da presidência de Maduro. Agora a Venezuela se vê forçada a fechar acordos obscuros com países como China, Rússia e Irã para tentar manter a entrada de dinheiro. Contudo, até essas transações estão falhando, pois as refinarias estão em ruínas e os dutos vazando. A demanda global por petróleo venezuelano está se esvaindo. Mas como chegamos a esse ponto? Por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como qualquer outra nação rica em petróleo? E mais importante, será que eles conseguirão reverter essa situação? Os números falam por si só. Na década de 1970, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2020, esse número caiu para apenas 600 mil. E se observarmos dados mais recentes, a situação se torna ainda mais desoladora, com apenas 400 mil barris por dia previstos para 2025. No auge de sua produção, a Venezuela era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Hoje o país mal consegue atender a demanda interna por combustível. É um contraste chocante, considerando sua imensa riqueza em petróleo. O Cinturão Odonocco, por exemplo, possui uma estimativa de 1,2 trilhão de barris de petróleo pesado, quantidade mais do que suficiente para sustentar a economia do país por séculos. No entanto, essas reservas permanecem em grande parte intocadas, presas sob a superfície enquanto a nação mergulha ainda mais em uma crise sem precedentes. Mas como tudo isso aconteceu? Para entender essa trajetória, precisamos olhar para a história da Venezuela. Antes do petróleo, a Venezuela não era um país particularmente próspero. Era habitada por civilizações indígenas por séculos e posteriormente se tornou parte do Império Espanhol. Comparada a colônias ricas em prata como o Peru ou em ouro como a Colômbia, a Venezuela nunca foi vista como uma colônia abastada. Após conquistar sua independência da Espanha em 1821, o país enfrentou turbulências políticas, guerras civis e instabilidade econômica. Então, em 1914, a descoberta do petróleo mudou tudo. O petróleo foi encontrado próximo ao Lago Maracaibo. Levou alguns anos para que a produção aumentasse, mas a Venezuela estava a caminho de se tornar um jogador importante no mercado de petróleo. Na década de 1920, empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, correram para desenvolver a indústria, e o dinheiro começou a fluir. Na década de 1930, a Venezuela já era o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e na década de 1950, era o quarto maior produtor global. O país se transformou quase da noite para o dia de uma economia agrícola para uma potência petrolífera. O governo se beneficiou enormemente com impostos e royalties pagos por empresas petrolíferas estrangeiras. Na metade do século XX, a Venezuela era a nação mais rica da América Latina, com um padrão de vida que rivalizava com o de alguns países europeus. Caracas se tornou um símbolo de modernidade, repleta de arranha-céus, carros de luxo e uma classe média em crescimento. Mas havia um problema. Ao contrário de outras nações ricas em petróleo que usaram sua riqueza para construir economias fortes e diversificadas, a Venezuela se tornou perigosamente dependente do petróleo. O governo gastou pesadamente em infraestrutura e programas sociais, acreditando que os altos preços do petróleo durariam para sempre. Enquanto isso, os setores fora do petróleo foram negligenciados. Países como Arábia Saudita e Estados Unidos investiram em refino e petroquímicos, enquanto a Venezuela se manteve dependente apenas das exportações de petróleo bruto. Na década de 1970, o governo venezuelano se tornou ainda mais confiante. Em 1976 nacionalizou a indústria, criando a empresa estatal Petróleos da Venezuela, a PDVSA. Essa decisão parecia inteligente à primeira vista, já que o governo tinha controle total sobre a produção e os lucros.
E com os preços do petróleo nas alturas, o país entrou em mais um período de prosperidade. Mas os sinais de alerta já estavam presentes. Em vez de usar a riqueza do petróleo para construir uma economia estável, os líderes venezuelanos gastaram generosamente em programas sociais, subsídios e uma quantidade massiva em empregos no setor público, ignorando a necessidade de investimentos de longo prazo. A PDVSA, uma das mais eficientes do mundo, tornou-se cada vez mais politizada, cheia de leais ao governo em vez de profissionais experientes da indústria. A corrupção e a ineficiência se instalaram, mas enquanto os preços do petróleo permanecessem altos, os problemas ficariam camuflados. Então, na década de 1980, o mercado global de petróleo entrou em colapso. A crise ocorreu devido à entrada de novos fornecedores de petróleo no mercado e ao fracasso da OPEC. A OPEC tentou controlar os preços do petróleo limitando a oferta, mas países fora da OPEC como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e México, aumentaram a produção até superarem a OPEC em participação de mercado. Os preços do petróleo começaram a despencar, e a Venezuela, que não seguiu as regras, foi severamente afetada. Com a queda acentuada nos preços, o governo não conseguiu sustentar seus altos gastos e a vulnerabilidade de uma economia dependente do petróleo se tornou evidente. O Fundo Monetário Internacional interveio com empréstimos, mas impôs condições rigorosas que forçaram a Venezuela a cortar subsídios e programas sociais. Isso gerou descontentamento generalizado e manifestações contra o governo. A miséria só aumentou na década de 1990, com a inflação atingindo 100% em 1996, enquanto 2/3 da população viviam na pobreza. Nesse contexto, Hugo Chávez, um ex-oficial militar, surgiu prometendo recuperar a riqueza da Venezuela e usá-la para ajudar os pobres. E assim, em 1998, Chávez foi eleito, radicalizando a governança e intensificando a nacionalização, expulsando investidores estrangeiros e fortalecendo o controle estatal sobre a PDVSA. Embora a situação econômica tenha melhorado temporariamente com a alta dos preços do petróleo nos anos 2000, Chávez não aprendeu com os erros do passado. Ele usou a riqueza do petróleo para financiar programas sociais ambiciosos, como saúde, educação e subsídios alimentares. Por um tempo, parecia que a economia estava se recuperando, mas os problemas subjacentes nunca desapareceram. O investimento em infraestrutura e capacidade de refino foi ignorado, e a produção de petróleo começou a cair, mesmo com os preços ainda elevados. O colapso inevitável ocorreu em 2014, com a queda global dos preços do petróleo, exacerbada pela Revolução do Xisto nos Estados Unidos, que rapidamente elevou o país à posição de maior produtor de petróleo do mundo. Dessa vez, a Venezuela estava completamente despreparada. Sem economias, sem uma economia diversificada e com uma indústria petrolífera em colapso, o país mergulhou novamente em uma crise econômica catastrófica. Chávez já havia falecido em 2013, com a ilusão de que deixava o país em boas condições, mas o dano já estava feito. A produção de petróleo da Venezuela havia caído de mais de 3 milhões de barris por dia na década de 1990 para números alarmantes, refletindo um país em desespero. A situação da Venezuela é uma verdadeira tragédia que desafia a lógica. Com a maior reserva de petróleo do mundo, mais do que Arábia Saudita e Estados Unidos, o país deveria ser uma potência rica. No entanto, a realidade é cruel. Prateleiras vazias nos supermercados e milhões de cidadãos deixando sua terra natal. Como um país tão promissor se tornou um dos mais pobres do mundo? Durante os anos 70, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2020, esse número despencou para apenas 600 mil. Dados mais recentes mostram que em 2025, a produção pode cair ainda mais, para 400 mil barris diários. No auge, a nação era um dos maiores produtores de petróleo do planeta, mas hoje mal consegue atender à demanda interna. A riqueza do petróleo, que deveria ser um alicerce econômico, tornou-se uma armadilha. O cinturão de Odonocco, por exemplo, abriga estimados 1,2 trilhões de barris de petróleo pesado, suficiente para sustentar a economia por séculos. Mas essas reservas permanecem inexploradas, enquanto a crise nacional se aprofunda. Para entender como chegamos a esse ponto, é essencial revisitar a história da Venezuela. Antes da descoberta do petróleo, o país já enfrentava dificuldades. Com uma rica herança indígena posteriormente incorporado ao Império Espanhol, Venezuela nunca foi vista como uma colônia próspera. Após a independência em 1821, o país passou por turbulências políticas e guerras civis, mas tudo mudou em 1914 com a descoberta do petróleo próximo ao Lago Maracaibo.
Nos anos 20, empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, invadiram o setor. E o dinheiro começou a fluir. Nos anos 30, a Venezuela se tornou o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e na década de 50, já era a quarta maior. A transformação foi rápida, passando de uma economia agrícola a uma potência petrolífera. O governo se beneficiou imensamente com impostos e royalties pagos pelas empresas estrangeiras. Com isso, na metade do século XX, a Venezuela era a nação mais rica da América Latina, com um padrão de vida comparável a algumas nações europeias. Caracas se tornou um símbolo de modernidade, repleta de arranha-céus, carros de luxo e uma classe média em ascensão. Entretanto, essa dependência extrema do petróleo se tornaria um fardo pesado. Ao invés de diversificar a economia, o governo se deixou levar pela ilusão de que a riqueza do petróleo duraria para sempre. Enquanto outras nações ricas em petróleo, como Arábia Saudita e Estados Unidos, investiam em refinarias e indústrias químicas, a Venezuela se tornou obcecada por sua única fonte de renda. Como isso pôde acontecer? Quais os efeitos dessa dependência no futuro do país? A história da Venezuela é um alerta sobre os perigos de ignorar a diversidade econômica em prol de uma única fonte de riqueza. A economia da Venezuela, uma vez cheia de promessas e riquezas, tornou-se um exemplo icônico do que ocorre quando um país se torna excessivamente dependente de um único recurso. O governo, seduzido pela constante alta dos preços do petróleo, investiu maciçamente em infraestrutura e programas sociais, acreditando que a maré de fortuna nunca iria acabar. Eles negligenciaram a diversificação da economia, apostando tudo em sua única fonte de riqueza, o petróleo. Outros países como Arábia Saudita e Estados Unidos sabiam da importância de diversificar, mas a Venezuela se fixou em sua dependência, agindo como um pato manco, no cenário global. Em 1976, a situação se agravou quando o governo nacionalizou a indústria petrolífera, criando a PDVSA, uma estatal que se tornaria um símbolo de poder. No início, a decisão parecia acertada. A Venezuela atingiu um novo auge com lucros exorbitantes. Mas debaixo dessa fachada de prosperidade, problemas sérios se acumulavam. Os líderes do país, entorpecidos pela bonança, ignoraram a necessidade de investimentos em crescimento sustentável. Em vez disso, priorizaram a política e o emprego de leais em detrimento de profissionais capazes. A corrupção e a ineficiência começaram a corroer as bases do que era considerado uma das indústrias petrolíferas mais eficientes do planeta. Então, a tempestade chegou. Nos anos 80, o mercado global de petróleo despencou. Esse colapso foi desencadeado por novos fornecedores que entraram no jogo e pela falência da OPEC em controlar os preços. No fim da década de 1970 e início dos anos 1980, países não pertencentes à OPEC, como os Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e México, aumentaram a produção a ponto de superar a organização em participação de mercado. Quando isso ocorreu, os preços não foram mais sustentáveis. O sonho venezuelano começava a desmoronar. A pergunta que fica é: como uma nação com tanta riqueza se encontra à beira do colapso econômico? Neste mar de incertezas e mudanças, a Venezuela se vê lutando para se recuperar em uma economia que estava em queda livre. As consequências da dependência do petróleo se tornaram evidentes, e o que era uma promessa de prosperidade agora era um pesadelo que parecia não ter fim. O que a história ainda reserva para esse país cheio de potencial? Precisamos discutir uma situação alarmante. A Venezuela possui mais petróleo do que qualquer outro país do mundo, mais do que a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o Canadá. Se a Venezuela utilizasse sua capacidade máxima de produção, poderia sustentar essa atividade por mais de 2 séculos. No entanto, em vez de ser uma das nações mais ricas do planeta, a Venezuela enfrenta uma crise profunda. E não estou falando apenas de uma economia difícil. Refiro-me a uma hiperinflação devastadora, a milhões de cidadãos fugindo do país e prateleiras de supermercados vazias. É um colapso econômico em toda a sua extensão. A situação se agravou ainda mais com a ascensão de Donald Trump em 2016, que adotou uma postura severa contra o governo de Nicolás Maduro, impondo sanções pesadas que tornaram quase impossível a venda legal de petróleo. Com a perspectiva de mais sanções, a Venezuela se viu forçada a fazer acordos obscuros com países como China, Rússia e Irã para tentar manter a entrada de dinheiro. Mas mesmo isso não surtiu efeito, pois suas refinarias estavam em ruínas, os dutos vazando e a demanda global pelo petróleo venezuelano encolhendo rapidamente. Como chegamos a esse ponto? Por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como as demais nações ricas em petróleo? E mais importante, a esperança de recuperação. Números impressionantes falam por si só.
Na década de 1970, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris por dia. Em 2020, esse número despencou para apenas 600 mil. Dados mais recentes mostram que em 2025, a produção poderá atingir apenas 400 mil barris diários. Em seu auge, a Venezuela era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Hoje mal consegue atender a demanda interna. O Cinturão de Orinoco, por exemplo, contém cerca de 1,2 trilhões de barris de petróleo pesado, suficientes para impulsionar a economia do país por séculos. Entretanto, essas reservas permanecem inexploradas, enquanto a Venezuela mergulha em uma crise nacional. Mas como isso aconteceu? Para entender, precisamos explorar um pouco da história da Venezuela. Antes da era do petróleo, o país não era particularmente próspero. A região abrigou civilizações indígenas por séculos e depois se integrou ao Império Espanhol. Após conquistar a independência em 1821, a Venezuela enfrentou turbulências políticas, guerras civis e instabilidade econômica. A descoberta de petróleo em 1914, próximo ao Lago Maracaibo, mudou tudo. Nos anos 1920, empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, entraram no país, e o dinheiro começou a fluir. Na década de 1930, a Venezuela já era o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e na década de 1950, ocupava o quarto lugar. O país transformou-se de uma economia agrícola para um gigante do petróleo quase da noite para o dia. Mas havia um problema. Ao contrário de outras nações ricas em petróleo que diversificaram suas economias, a Venezuela se tornou excessivamente dependente do petróleo. O governo investiu pesadamente em infraestrutura e programas sociais, acreditando que os altos preços do petróleo durariam para sempre, enquanto setores fora do petróleo eram negligenciados. Na década de 1970, o governo venezuelano nacionalizou a indústria, criando a Petróleos de Venezuela PDVSA, em um movimento que parecia promissor no início. Contudo, com o tempo, a ineficiência e a corrupção se instalaram. Quando os preços do petróleo despencaram na década de 1980 devido a novos fornecedores, a economia da Venezuela começou a desmoronar. A crise se aprofundou e em 1996, a inflação atingiu 100%, enquanto 2/3 da população viviam na pobreza. Nesse cenário surgiu Hugo Chávez, um ex-oficial militar que prometeu retomar o controle da riqueza da Venezuela e usá-la para ajudar os pobres. Mas a história não termina aqui. A ascensão de Chávez trouxe uma nova esperança, mas também reviravoltas inesperadas. Ele nacionalizou ainda mais a indústria e com o aumento dos preços do petróleo nos anos 2000, parecia que a economia estava em ascensão novamente. Mas as falhas estruturais nunca foram tratadas. E o que vem a seguir? A passagem de Chávez deixou um legado de incertezas, e uma crise que se tornaria catastrófica. Em 2014, o colapso do preço do petróleo atingiu a Venezuela, e a catástrofe econômica estava apenas começando. Como um dos maiores produtores de petróleo do mundo poderia ter caído tão baixo? A história de Venezuela é marcada por um colapso econômico impressionante. Em um período em que o país deveria ser um dos mais ricos do mundo, ele se encontra imerso em pobreza extrema e desespero. Em meados da década de 90, a insatisfação com a elite política se intensificou. A baixa nos preços do petróleo fez com que as finanças do governo entrassem em colapso. Em 1996, a inflação atingiu o alarmante 100%, resultado da impressão excessiva de dinheiro pelo governo. Nesse cenário caótico surgiu Hugo Chávez, um ex-oficial militar que prometeu devolver a riqueza ao povo. Ele foi eleito em 1998 e trouxe propostas radicais. Com forte mão de obra nacionalista, Chávez nacionalizou a indústria do petróleo, expulsando investidores estrangeiros e consolidando o controle estatal sobre a empresa PDVSA. Em um golpe de sorte, o preço do petróleo dobrou devido à recuperação econômica global, permitindo a Chávez financiar programas sociais ambiciosos, como saúde e educação gratuitas. Por um breve momento, parecia que ele tinha encontrado a fórmula para salvar o país. A economia começou a florescer e a pobreza diminuía. Mas, sob a superfície, crises antigas aguardavam para explodir. Chávez deixou de lado investimentos fundamentais em infraestrutura e refinarias. Em um movimento ainda mais arriscado, ele demitiu milhares de trabalhadores qualificados, substituindo-os por aliados políticos. Com a produção de petróleo em declínio, o país não percebeu a gravidade da situação até que o colapso acontecesse em 2014. Esse colapso foi precipitado pela revolução do gás de xisto.
que fez dos Estados Unidos o maior produtor de petróleo do mundo. A pressão global por preços baixos levou a Arábia Saudita a inundar o mercado com petróleo barato, resultando em um desastre econômico para a Venezuela. Sem economias e com uma indústria em ruínas, o país mergulhou em uma nova crise catastrófica. E crucialmente, Chávez não estava mais lá para lidar com a calamidade que ele mesmo ajudou a criar. Como uma nação rica em recursos pode sucumbir a uma situação tão desesperadora? O que acontecerá com o povo de Venezuela diante desse cenário desolador? A história ainda está em construção, e as respostas estão longe de serem claras. A situação na Venezuela é desesperadora e chocante. Apesar de ter mais petróleo do que qualquer outro país no planeta, incluindo Arábia Saudita e Estados Unidos, o país enfrenta uma crise econômica sem precedentes. Os números falam por si. Na década de 1970, a Venezuela produzia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. Mas agora em 2020, esse número caiu para apenas 600 mil, e a previsão para 2025 é alarmadora, 400 mil barris por dia. A riqueza que poderia ter mantido a economia do país por séculos está trancada e inexplorada, enquanto as prateleiras dos supermercados estão vazias e a população foge em massa, buscando uma vida melhor. E o que causou essa catástrofe? A verdade é que após a descoberta de petróleo nas proximidades do Lago Maracaibo em 1914, o país foi tomado pela euforia. Nos anos 30 tornou-se o segundo maior produtor de petróleo do mundo, mas essa riqueza se transformou em dependência fatal. O governo da Venezuela, ao nacionalizar a indústria em 1976 com a criação da PDVSA, perdeu de vista a diversificação econômica, dependendo quase que exclusivamente do petróleo, enquanto serviços e indústrias externas eram negligenciados. Quando o mercado global de petróleo entrou em colapso nos anos 80, a Venezuela enfrentou uma crise devastadora. As dívidas se acumulavam e o governo não conseguia mais sustentar seus gastos. Mesmo com o auxílio do Fundo Monetário Internacional, os cortes em subsídios e programas sociais geraram revoltas. A insatisfação popular crescia enquanto a pobreza e a inflação disparavam. E em meio a esse caos, Hugo Chávez emergiu, prometendo redistribuir a riqueza do petróleo. Mas ao invés de resolver os problemas, aprofundou a crise, nacionalizando ainda mais e gastando de forma irresponsável. Com a morte de Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu, mas seu governo não só manteve a trajetória desastrosa como a intensificou. Em seu primeiro ano, a inflação saltou para impressionante 69%. Se em 2015 já se falava em 181%, essa cifra parece um mero troco em comparação ao que viria. À medida que os anos passavam, a inflação disparou para 2 milhões% em 2019. Essa espiral de hiperinflação e a ineficiência da PDVSA transformaram um potencial doravante em um pesadelo. E agora, a pergunta que não quer calar é: até onde a Venezuela vai chegar? A catástrofe econômica é irreversível? O que acontecerá a seguir para esse país, que apesar de tantas riquezas caminha para a ruína? Vamos falar sobre uma situação alarmante. A Venezuela, um país que possui mais reservas de petróleo do que qualquer outro no mundo, enfrenta uma crise econômica devastadora. Com mais petróleo do que a Arábia Saudita, Estados Unidos e Canadá, a Venezuela poderia garantir sua riqueza por séculos, mas, ironicamente, vive um colapso financeiro. O que levou a essa tragédia? A resposta está em uma série de decisões desastrosas e corrupção. A indústria petrolífera do país, uma vez motivo de orgulho nacional, agora é uma sombra do que foi. As refinarias como a Moa e a Cardon estão quase inativas, resultado de anos de falta de investimento e manutenção. Explosões e incêndios tornaram-se comuns, incapacitando a indústria de transformar petróleo bruto em produtos essenciais como gasolina e diesel. Os poços de petróleo, que deveriam ser a fonte de riqueza do país, também estão em decadência. Muitos são antigos e sem o devido cuidado, sua produção caiu drasticamente. A corrupção dentro da PDVSA, a estatal de petróleo, é um dos principais fatores dessa catástrofe. Ao invés de serem administrados por profissionais qualificados, os contratos eram entregues a aliados políticos de Maduro, transformando o que deveria ser uma empresa de gestão profissional em uma ferramenta política. Com isso, a eficiência e a produção despencaram. Enquanto isso, os dutos estão vazando e as instalações de embarque, cruciais para as exportações, deterioraram-se. Mas como chegamos a esse ponto? O que aconteceu com a promessa de prosperidade que o petróleo trouxe à Venezuela? A resposta é complexa e está entrelaçada com a história política do país. A falta de investimentos, a negligência da manutenção e a corrupção desenfreada criaram um ciclo vicioso que levou a uma crise sem precedentes.
E agora, diante de uma realidade tão sombria, a pergunta que fica é: há caminho de volta para a recuperação? A Venezuela pode se reerguer ou está fadada a um colapso total? Fique atento, pois a história está longe de acabar e novas reviravoltas podem estar a caminho. Vamos falar sobre uma situação alarmante. A Venezuela possui mais petróleo do que qualquer outro país do mundo, mais do que a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o Canadá. Se a Venezuela utilizasse todo o seu potencial, poderia extrair petróleo por mais de 200 anos. Contudo, em vez de ser uma das nações mais ricas, a Venezuela está em crise. Não uma crise econômica comum, mas uma hiperinflação devastadora. Milhões de pessoas estão deixando o país e os mercados estão com prateleiras vazias. É um colapso econômico sem precedentes. As coisas se agravaram ainda mais quando Donald Trump assumiu a presidência em 2016. Sua administração adotou uma postura agressiva contra o governo de Maduro, impondo sanções severas que tornaram quase impossível a venda legal do petróleo. Agora a Venezuela se vê forçada a fazer acordos obscuros com países como China, Rússia e Irã, apenas para manter o fluxo de dinheiro, mas isso também não está funcionando. As refinarias estão deteriorando, os dutos estão vazando, e a demanda global pelo petróleo venezuelano está secando. Como chegamos a esse ponto? Por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como outras nações ricas em petróleo? E mais importante, há uma saída para essa situação caótica? Vamos olhar para números que falam por si. Nos anos 70, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris por dia. Em 2020, esse número caiu para apenas 600 mil barris. Dados mais recentes de 2025 mostram que a produção pode chegar a apenas 400 mil barris diários. Em seu auge, o país era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas hoje mal consegue atender à demanda interna. A riqueza petrolífera da Venezuela, com reservas estimadas em 1,2 trilhão de barris de petróleo pesado, permanece praticamente intocada, enterrada enquanto a nação afunda em uma crise sem fim. Para entender como isso aconteceu, precisamos mergulhar na história da Venezuela. Antes do petróleo, o país nunca foi próspero. Era habitado por civilizações indígenas e mais tarde, fez parte do Império Espanhol. Quando conquistou a independência em 1821, enfrentou instabilidade política e guerras civis. A descoberta do petróleo em 1914 perto do Lago Maracaibo mudou tudo. Nos anos 20, companhias estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e Reino Unido, começaram a explorar o potencial do petróleo e o dinheiro começou a fluir. Na década de 30, a Venezuela já era o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Na década de 50, ocupava a quarta posição. O país passou de uma economia agrícola a uma potência petrolífera quase da noite para o dia, mas essa dependência do petróleo se tornaria um problema. Enquanto outras nações ricas em petróleo diversificavam suas economias, a Venezuela se tornou excessivamente dependente do petróleo, gastando generosamente em infraestrutura e programas sociais, acreditando que os altos preços do petróleo seriam eternos. Setores fora do petróleo foram negligenciados, e em 1976, o governo nacionalizou a indústria, criando a PDVSA, uma estatal que começou a enfrentar os primeiros sinais de corrupção e ineficiência. Nos anos 80, o mercado de petróleo global entrou em colapso. A OPEP não conseguiu controlar a produção e a Venezuela, que não seguiu as regras, viu sua economia entrar em colapso. A dívida cresceu e a crise se aprofundou. Com a chegada da década de 90, a insatisfação popular se intensificou, culminando na ascensão de Hugo Chávez, que prometeu recuperar a riqueza do país para ajudar os pobres. Mas mesmo com a alta dos preços do petróleo, os problemas estruturais não foram resolvidos. Chávez implementou programas sociais ambiciosos, mas continuou a gastar de maneira irresponsável. Após sua morte em 2013, a economia já estava em frangalhos, e a queda na produção de petróleo a partir de 2014 resultou em uma crise econômica devastadora que a Venezuela ainda enfrenta. Agora a situação se agrava ainda mais sob o governo de Maduro. A PDVSA, antes uma empresa gerida por profissionais, se transformou em um instrumento político. Os altos cargos não são mais preenchidos por especialistas, mas por leais ao regime, sem experiência no setor. Isso levou a um cenário em que empresas sem conhecimento técnico são encarregadas de projetos cruciais, resultando em atrasos e fracassos catastróficos. A corrupção se instaurou drenando bilhões de dólares que desaparecem em contas offshore, enquanto o governo prioriza projetos políticos em vez de melhorias reais para o país. As refinarias são fechadas, campos de petróleo são abandonados, e os apagões generalizados interrompem a produção, criando gargalos inaceitáveis em um setor que exige precisão.
Venezuela, que antes era uma fonte confiável de petróleo pesado, agora luta para se manter à tona, vendendo a preços baixos. O futuro parece sombrio. Conseguirá o país reverter essa situação? Venezuelanos enfrentam uma das situações mais angustiantes da história moderna. Mesmo sendo um país com mais petróleo do que qualquer outra nação, superando a Arábia Saudita, Estados Unidos e Canadá, a Venezuela está em ruínas. Como isso é possível? Este é o reflexo de crises profundas e decisões disruptivas que levaram a nação a uma espiral sem fim. Hoje o país vive uma verdadeira catástrofe econômica. Prateleiras vazias nos mercados, inflação descontrolada e uma população desesperada que busca fugir da situação insustentável. Em 2016, a entrada de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos trouxe novas restrições. Com um governo que endureceu a postura contra Maduro, pesadas sanções impulsionaram a crise. Agora a Venezuela tenta negociar em condições obscuras com nações como China e Rússia para se manter à tona, mas com suas refinarias em colapso e demanda global em queda, a situação só piora. Então surge a pergunta: por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como os outros países ricos em óleo? Aqui está a resposta. Na década de 1970, a Venezuela exportava 3,5 milhões de barris de petróleo diariamente, mas, em 2020, esse número caiu para apenas 600 mil. O que aconteceu? A história do país é marcada por uma dependência extrema do petróleo, uma armadilha mortal. Após a descoberta do ouro negro em 1914, houve uma explosão de investimentos que transformou a nação em uma potência nas décadas seguintes, mas falhou em diversificar sua economia. O governo apostou todas as fichas no petróleo e ignorou a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Flashback. Imagine o cheiro do petróleo recém-extraído, a emoção do dinheiro entrando e a promessa de um futuro brilhante. No entanto, sob essa superfície brilhante havia sinais de perigo. A confiança excessiva levou a um colapso. O governo nacionalizou as empresas, mas em vez de garantir o futuro, incentivou a corrupção desenfreada. Quando os preços do petróleo desabaram em 1986, a realidade cruel veio à tona. A conjuntura econômica debilitou-se, a dívida cresceu e as manifestações começaram a explodir. A dominância de Maduro no cenário atual é uma consequência direta da repressão e controle. Críticas são punidas com uma força brutal. Os defensores dos direitos humanos e jornalistas enfrentam uma campanha de terror sob o regime, enquanto o governo culpa as sanções dos Estados Unidos por sua má gestão. Mesmo que seja verdade que as sanções afetam a economia, isso não isenta o governo de suas responsabilidades. A opressão de Maduro e sua máquina de propaganda transformam a verdade em uma arma política. A realidade é inegável. A Venezuela só poderá encontrar um caminho para a recuperação com mudanças radicais em sua liderança e política. Como será o futuro de uma nação tão rica, mas tão assolada? Essa é a questão que ecoa nas mentes de todos os venezuelanos. Vamos falar sobre a situação alarmante da Venezuela. Este país possui mais petróleo do que qualquer outra nação no planeta, superando até mesmo os gigantes do petróleo como Arábia Saudita e Estados Unidos. Com capacidade para extrair petróleo por mais de 2 séculos, a Venezuela deveria ser uma das nações mais ricas do mundo. No entanto, a realidade é cruel. A economia está em colapso, com prateleiras vazias nos supermercados e milhões de pessoas deixando o país. O que aconteceu para que um país tão rico em recursos acabasse assim? Quando Donald Trump assumiu a presidência em 2016, a situação da Venezuela se agravou. O governo americano aplicou sanções severas, visando cortar o fluxo de dinheiro que sustentava o regime de Nicolás Maduro. Essas sanções proibiram a compra de petróleo venezuelano, o que era uma fonte crucial de receita. Antes disso, os Estados Unidos importavam cerca de 500 mil barris de petróleo por dia da Venezuela. Mas a partir de 2020, esse número despencou para praticamente zero. Como resultado, a PDVSA, a estatal de petróleo, ficou sem recursos para manter suas operações. A falta de peças e equipamentos essenciais, muitos dos quais eram fabricados nos Estados Unidos, provocou um colapso gradual da indústria petrolífera. Embora algumas partes pudessem ser compradas em mercados paralelos, os preços eram tão altos que se tornaram insustentáveis. As sanções também desencorajaram outras empresas estrangeiras a se envolverem com o petróleo venezuelano, temendo que poderiam ser penalizadas. Assim, a Venezuela foi quase completamente excluída do mercado global de petróleo. A situação se deteriorou rapidamente. Entre 2017 e 2020, a Venezuela passou por uma queda livre. Com a receita do petróleo em colapso, o governo não conseguiu financiar a economia em ruínas.
A solução encontrada foi imprimir ainda mais dinheiro, o que levou a uma inflação absurda, que ultrapassou 1,7 milhões por cento em 2018. O bolívar, a moeda local, tornou-se tão sem valor que as pessoas passaram a pesar pacotes de dinheiro em vez de contá-los. A maioria dos venezuelanos mergulhou na pobreza. E a pergunta que fica é, será que a Venezuela conseguirá se reerguer? A resposta é complexa e depende de uma profunda reforma política e econômica. Enquanto Maduro estiver no poder, as chances de mudanças significativas são mínimas. O país precisa de uma nova direção para começar a curar suas feridas e recuperar seu potencial. A luta pela sobrevivência continua, mas até quando a população suportará essa crise sem precedentes? A situação da Venezuela é, sem dúvida, uma das mais trágicas do planeta. Um país que possui a maior reserva de petróleo do mundo, com mais petróleo do que a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o Canadá juntos. Se a Venezuela pudesse extrair seu petróleo ao máximo, teria recursos para se manter por séculos. No entanto, em vez de prosperar, a nação enfrenta uma crise econômica devastadora. A inflação disparou, e o que antes era uma moeda funcional se tornou tão desvalorizada que as pessoas passaram a pesar pilhas de dinheiro em vez de contá-las. Em 2019, impressionantes 96% da população vivia abaixo da linha da pobreza, e apenas uma em cada 25 pessoas conseguia se sustentar. A disparidade se tornava cada vez mais evidente. Os salários não compravam nem um pão, e os supermercados estavam praticamente vazios. A escassez de alimentos e medicamentos se agravou a tal ponto que os hospitais não tinham suprimentos básicos, levando os médicos a operarem sem anestesia ou equipamentos adequados. As pessoas passaram a remexer o lixo em busca de comida. Um dado chocante revela que em um único ano, o venezuelano médio perdeu 11 quilos, devido à falta de alimentos. As falhas de energia que atingiam o país inteiro durante dias, paralisavam hospitais e sistemas de água, deixando a população sem acesso à água limpa. Caracas, a capital, tornava-se um verdadeiro deserto noturno, com ruas desertas, exceto pelas forças de segurança armadas, que reprimiam os manifestantes. A crise era tão profunda que milhões não viam outra saída senão deixar suas terras. Até o início de 2019. Mais de 4 milhões de venezuelanos haviam cruzado as fronteiras em busca de comida, trabalho e segurança, um número que cresceria para 7,7 milhões até 2024, configurando uma das maiores crises de refugiados da história moderna. E pareceu que a hora da mudança chegou. Em 2019, o líder opositor Juan Guaidó proclamou-se presidente interino, obtendo o reconhecimento de mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos. As massas foram às ruas e, pela primeira vez, o domínio de Maduro sobre o poder parecia ruir. Mas com o apoio de aliados como Rússia e Cuba, e a lealdade do exército, o regime se manteve firme. As manifestações foram reprimidas, opositores encarcerados, e a ditadura se fortaleceu ainda mais. O que irá acontecer agora? Poderá a esperança de um novo futuro ainda existir para a Venezuela, ou o peso do governo continuará a esmagar o povo? A situação da Venezuela é algo digno de se discutir, e é uma história surpreendente. A nação possui mais petróleo do que qualquer outro país no mundo. Tem reservas que superam até mesmo as da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Se a Venezuela utilizasse todo o seu potencial, poderia garantir suprimentos de petróleo por mais de 200 anos. Entretanto, em vez de ser uma das nações mais prósperas, a Venezuela enfrenta uma crise profunda, repleta de hiperinflação, milhões de cidadãos fugindo do país e prateleiras vazias nos mercados. O colapso econômico é total. Com a ascensão de Donald Trump em 2016, a situação piorou ainda mais. A administração dele impôs sanções pesadas, tornando quase impossível a venda do petróleo venezuelano no mercado internacional. Isso propiciou uma corrida por soluções alternativas, com a Venezuela tentando firmar acordos obscuros com países como China, Rússia e Irã, apenas para garantir algum fluxo de caixa. Entretanto, em meio a todas essas tentativas, as instalações de refino estão caindo aos pedaços. As tubulações estão vazando e a demanda global pelo petróleo venezuelano diminuiu drasticamente. Como isso aconteceu? Por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como outros países ricos em petróleo fazem? E ainda mais importante, será que essa nação um dia conseguirá resolver essa situação caótica? No auge de sua produção, na década de 1970, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2020, esse número despencou para apenas 600 mil. Em 2025, espera-se que a produção caia para cerca de 400 mil barris por dia. Enquanto no passado a Venezuela era um gigante do petróleo, hoje luta para atender a demanda interna.
Historicamente, a Venezuela já teve seus altos e baixos. Antes do petróleo, era uma região marcada por instabilidade política e guerras civis. O cenário mudou em 1914, quando o petróleo foi descoberto perto do Lago Maracaibo, trazendo riqueza e desenvolvendo a economia. Em poucos anos, por conta do investimento estrangeiro, o país se tornou um dos principais produtores de petróleo do mundo. Porém, sua dependência exclusiva da commodity se revelaria letal. Os líderes da Venezuela, no auge do sucesso econômico, supuseram que a bonança duraria para sempre, levando a um descaso com outras indústrias e, gradualmente, cultivando um cenário de corrupção e ineficiência. Vale lembrar que em 1976, a indústria foi nacionalizada, mas ao invés de estabilizar suas finanças, o governo gastou excessivamente em programas sociais sem plano de longo prazo. A dramática queda dos preços do petróleo nos anos 1980 expôs a vulnerabilidade do país, mergulhando-o em uma crise econômica severa. Com a intervenção do Fundo Monetário Internacional, as condições se tornaram ainda mais rígidas, provocando descontentamento e revoltas. Nos anos 90, a ascensão de Hugo Chávez trouxe esperanças para alguns, mas sua abordagem radical e a dependência do petróleo, mais uma vez, não resolveram os problemas fundamentais. E agora, em um momento de crise sem precedentes, a Venezuela tenta se reerguer. As relações comerciais com países como China, Irã e Rússia são tentativas de sobrevivência, muitas vezes trocando petróleo por alimentos e medicamentos. Este esquema de negócios não convencional, com descontos massivos, mostra como a nação está tentando contornar as sanções impostas. Os laços estabelecidos com a China são cruciais, já que este país, consumindo quantidades imensas de energia, também precisa da ajuda venezuelana. O mesmo acontece com o Irã, que não só compra petróleo, mas também atua como intermediário, enviando recursos essenciais para as refinarias que estão ruindo. Estamos diante de um ciclo sem fim? Como a Venezuela pode se reerguer de uma catástrofe dessa magnitude? Vamos abordar uma situação impressionante e complexa. A Venezuela possui mais petróleo do que qualquer outro país no planeta. Mais do que a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o Canadá. Se a Venezuela extraísse petróleo em sua capacidade total, poderia sustentar sua produção por mais de 2 séculos. No entanto, em vez de ser uma das nações mais ricas do mundo, a Venezuela está em ruínas. E não se trata apenas de uma economia em dificuldades. Estamos falando de uma hiperinflação descontrolada, pessoas fugindo em massa e supermercados com prateleiras vazias. É uma verdadeira derrocada econômica. A situação se agravou ainda mais com a chegada de Donald Trump à presidência em 2016. Sua administração adotou uma postura severa contra o governo de Maduro, impondo sanções pesadas que tornaram quase impossível a venda de petróleo de forma legal. Com o segundo mandato, a expectativa é que as sanções se intensifiquem. Trump deixou claro que não reconhece a legitimidade da presidência de Maduro. Assim, a Venezuela se vê forçada a realizar negócios obscuros com China, Rússia e Irã para tentar manter a economia funcionando. Mas até isso se torna complicado, pois as refinarias estão deteriorando, os oleodutos vazando e a demanda global por petróleo venezuelano se esvaindo. Como chegamos a esse ponto crítico? Por que a Venezuela não consegue comercializar seu petróleo como os outros países ricos em petróleo? E mais importante, há uma saída para essa crise? Os números falam por si só. Na década de 1970, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2020, esse número despencou para apenas 600 mil. Dados mais recentes indicam que em 2025, a produção pode cair para 400 mil barris por dia. O país, que já foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo, agora mal consegue atender à demanda interna. É alarmante considerando a riqueza que o petróleo poderia proporcionar. O Cinturão de Orinoco, por exemplo, possui cerca de 1,2 trilhão de barris de petróleo pesado, o que seria mais do que suficiente para sustentar a economia por séculos. No entanto, essas reservas permanecem em grande parte inexploradas, enquanto a nação mergulha em uma crise nacional. Para entender como chegamos a esse estado, precisamos explorar a história da Venezuela. Antes do petróleo, o país não era particularmente próspero. Foi habitado por civilizações indígenas por séculos e mais tarde se tornou parte do Império Espanhol. Após conquistar a independência da Espanha em 1821, a Venezuela enfrentou tumultos políticos e guerras civis. A descoberta do petróleo em 1914, perto do Lago Maracaibo, mudou tudo. Nos anos 1920, empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, começaram a explorar a indústria, trazendo riqueza ao país.
Ao longo dos anos, a Venezuela se transformou em um gigante do petróleo, alcançando status de segundo maior produtor na década de 1930 e o quarto maior na década de 1950. Contudo, essa dependência excessiva do petróleo se tornou um fardo. O governo, confiante, nacionalizou a indústria em 1976, criando a empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Embora essa decisão parecesse promissora no início, na realidade, plantou as sementes da decadência. Ao invés de investir na diversificação da economia, o governo gastou exorbitantemente em programas sociais, ignorando os investimentos necessários para um crescimento sustentável. A PDVSA, que outrora era uma das mais eficientes do mundo, se tornou um reduto de corrupção e ineficiência. Nos anos 1980, o mercado global de petróleo despencou. A entrada de novos fornecedores e a desintegração da OPEC mudaram o cenário. Quando os preços caíram, a Venezuela se viu incapaz de sustentar seus gastos. A dívida cresceu, e uma crise econômica profunda se instalou. O Fundo Monetário Internacional interveio, mas com condições severas que resultaram em cortes de subsídios e aumento da insatisfação popular. Nos anos 1990, a inflação disparou e a pobreza atingiu 2/3 da população. É nesse cenário que Hugo Chávez emergiu. Ele prometeu recuperar a riqueza do país e ajudar os pobres. E por um breve momento a economia parecia se recuperar. Contudo, os mesmos erros repetidos pelas administrações anteriores continuaram. Ao invés de diversificar, Chávez gastou com programas sociais, enquanto a produção de petróleo começou a declinar. O colapso do preço do petróleo em 2014 foi devastador. O que era uma nação rica em recursos se transformou em um desastre econômico, deixando a população em uma situação de desespero. A pergunta que fica é: haverá uma saída para a Venezuela? O que acontece quando uma nação rica em recursos se vê arrastada para a miséria? A resposta pode ser encontrada nas decisões que moldaram sua história, nas alianças que formou e nas lições que ainda não aprendeu. Vamos falar sobre uma situação alarmante. A Venezuela possui uma quantidade de petróleo que supera a de qualquer outro país no planeta, mais do que a Arábia Saudita, Estados Unidos ou Canadá. Se extraíssem petróleo à plena capacidade, teriam recursos para mais de 200 anos. Porém, ao invés de ser um dos países mais ricos do mundo, a Venezuela está à beira da falência. E não é apenas uma crise econômica leve, é uma hiperinflação devastadora. Milhões de pessoas estão fugindo do país, enquanto os mercados estão repletos de prateleiras vazias. É um colapso econômico sem precedentes. A situação se agravou ainda mais quando Donald Trump assumiu a presidência em 2016. Seu governo adotou uma postura mais dura contra Nicolás Maduro, impondo pesadas sanções que tornaram quase impossível a venda legal do petróleo venezuelano. Com a expectativa de novas sanções em sua reeleição, a Venezuela se viu forçada a fazer acordos obscuros com países como China, Rússia e Irã, apenas para manter um fluxo de dinheiro. No entanto, até isso não está funcionando, pois as refinarias estão em ruínas e as tubulações vazando. Mas como chegamos a esse ponto? Por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como outros países ricos em recursos? E mais importante, há uma saída para essa crise? Os números falam por si só. Na década de 1970, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2020, esse número despencou para apenas 600 mil. Em 2025, a previsão é de que a produção caia para 400 mil barris por dia. O país, que já foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo, agora luta para atender à demanda interna. É uma vergonha, considerando sua riqueza petrolífera. A bacia de Orinoco, por exemplo, abriga uma estimativa de 1,2 trilhão de barris de petróleo pesado. Reservas que poderiam sustentar a economia por séculos, mas que permanecem inexploradas, enquanto o país mergulha numa crise nacional. Para entender essa tragédia, precisamos olhar para a história da Venezuela. Antes do petróleo, o país nunca foi particularmente próspero. Era habitado por civilizações indígenas e posteriormente se tornou parte do Império Espanhol. Ao ganhar independência em 1821, enfrentou turbulências políticas e guerras civis. A descoberta do petróleo em 1914 perto do Lago Maracaibo mudou tudo. Nos anos 1920, empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e Reino Unido, correram para desenvolver a indústria. Em poucos anos, a Venezuela tornou-se o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Na década de 1970, o governo nacionalizou a indústria, criando a PDVSA. No início, parecia uma decisão acertada. Com o controle total da produção, o país prosperou.
Mas a dependência excessiva do petróleo fez com que o governo gastasse desenfreadamente, ignorando a necessidade de diversificação. Quando a crise do petróleo começou nos anos 1980, a Venezuela não estava preparada. A dívida cresceu e a economia entrou em colapso, levando a um ciclo de miséria e insatisfação social que culminou na ascensão de Hugo Chávez em 1998. Chávez prometeu recuperar a riqueza do país, mas continuou com os mesmos erros. Mesmo quando os preços do petróleo aumentaram, o país não investiu em infraestrutura ou na diversificação de sua economia. A produção de petróleo começou a cair, e a crise se agravou novamente com o colapso dos preços em 2014, após a Revolução do Xisto nos Estados Unidos. O país, sem reservas e com uma indústria petrolífera em ruínas, caiu em uma crise econômica ainda mais profunda. Com a morte de Chávez em 2013, o cenário apenas piorou. A produção de petróleo, que já havia caído drasticamente, viu suas esperanças de recuperação se esvair. A Venezuela, que deveria ser um exemplo de prosperidade, tornou-se um símbolo de ruína, com uma população lutando contra a escassez de alimentos e uma economia desmoronando. Atualmente a Venezuela tenta contornar as sanções e vender seu petróleo de forma clandestina, utilizando frotas de navios velhos. No entanto, essa estratégia é arriscada, pois qualquer acidente pode resultar em desastres ambientais. O país enfrenta uma escassez alimentar alarmante, com a maioria da população vivendo em insegurança alimentar. Como será que a Venezuela conseguirá se reerguer após tantas adversidades? A resposta ainda está por vir, mas o futuro parece incerto. Parece que a história da Venezuela é um verdadeiro pesadelo econômico. O país, que já possuía uma riqueza imensa em petróleo, agora vive uma crise sem precedentes. No final de 2023, o governo de Nicolás Maduro tentava retomar as operações de exportação de petróleo sob severas restrições. Isso permitiu que a Venezuela voltasse a vender uma parte de seu petróleo para os Estados Unidos, trazendo um pouco de dinheiro. Mas não era suficiente para resgatar Maduro. A inflação disparou novamente, superando os 500%. A desvalorização da moeda levou ao uso cada vez mais frequente do escambo, principalmente em áreas rurais. Essa desastrosa situação econômica gerou uma grave escassez de alimentos. Um relatório da ONU de 2024 revelou que mais de 75% dos venezuelanos enfrentam insegurança alimentar, e a desnutrição infantil alcançou níveis alarmantes. O sistema de saúde também se encontra em colapso. Os hospitais carecem de medicações básicas, equipamentos e até água potável. Para quem sofre de doenças crônicas, essa situação pode significar uma sentença de morte, enquanto enfermidades que antes estavam sob controle, como malária e tuberculose, ressurgem com força. Avançando para os dias atuais, Donald Trump está novamente de volta ao cargo, seguindo com a mesma postura agressiva contra Maduro. A nova administração já sinalizou que irá reinstaurar as sanções mais severas sobre a Venezuela e garantir que nenhum petróleo venezuelano consiga chegar ao mercado global, sem consequências. Trump não reconhece o regime de Maduro e usa o êxodo em massa de refugiados como prova do fracasso estatal. Ele ainda declarou que a crise atual dos venezuelanos é um triste exemplo de como o socialismo e a corrupção destroem nações. O que aconteceu com a nação que já foi chamada de Arábia Saudita da América do Sul? Como um país com tanta riqueza se viu imerso em uma realidade tão sombria? E agora, com a nova presidência de Trump, será que a Venezuela encontrará uma saída desse abismo? Essas questões pairam no ar, esperando respostas. Mas a história da Venezuela não acaba aqui. As sanções podem ter consequências desastrosas e o povo ainda enfrenta uma batalha diária pela sobrevivência. Será que há esperança no horizonte? O desespero é palpável, enquanto milhares de vidas estão em jogo. E se tudo isso levar a uma transformação inesperada? Fique atento, pois a próxima reviravolta pode ser ainda mais chocante. Venezuela, um dia considerada a joia da coroa da América Latina, é uma nação que já se orgulhou de sua riqueza em petróleo, comparando-se à Arábia Saudita. Mas a realidade atual é bem diferente. O país enfrenta uma crise econômica devastadora, e uma grande parte de sua população está vivendo fora de suas fronteiras. No auge de sua prosperidade, com mais de 31 milhões de habitantes hoje, milhões de venezuelanos buscam refúgio em outros lugares, deixando para trás um legado de talento e habilidades. Recentemente, as notícias sobre deportações de venezuelanos começaram a surgir novamente. Aproximadamente 200 cidadãos, incluindo alguns identificados como membros de gangues, foram enviados de volta a Caracas. O governo de Maduro inicialmente se opôs a essas deportações, alegando que as sanções impostas pelos Estados Unidos tornavam a vida insuportável para os venezuelanos.
Porém, em uma reviravolta surpreendente, Trump ofereceu algumas concessões políticas, e um acordo foi alcançado. Outra mudança significativa na política sob a administração Trump é a decisão de encerrar o status de proteção temporária, que atualmente abriga cerca de 348 mil venezuelanos nos Estados Unidos. Com essa proteção prestes a expirar em abril, milhares enfrentam a possibilidade de deportação. Essa situação não afeta apenas os deportados, mas também a economia da Venezuela, que depende fortemente das remessas enviadas de fora, totalizando mais de 4 bilhões de dólares por ano, um valor que rivaliza com os últimos vestígios das exportações de petróleo. A comunidade de imigração está se mobilizando, e ações judiciais já estão sendo preparadas, transformando a situação em uma batalha política acirrada. Trump permanece firme em sua posição, enfatizando a necessidade de uma fiscalização imigratória mais rigorosa, especialmente em relação aos venezuelanos. Essa manobra não apenas pressiona Maduro, mas também pode incitar aqueles que retornam a se opor ao governo. A questão dos migrantes venezuelanos se estende muito além dos Estados Unidos, com milhões espalhados por toda a América Latina. Desde 2015, mais de 7,7 milhões de venezuelanos deixaram seu país em busca de melhores condições de vida. Essa história é um lembrete sombrio de como a riqueza de um país pode se transformar em desespero. Como é possível que uma nação tão rica em recursos enfrente tal colapso? O que acontecerá com aqueles que retornarem? E mais importante, será que a Venezuela conseguirá recuperar seu lugar no cenário global? A história da Venezuela é uma montanha-russa de esperanças frustradas e desastres econômicos. Em seu apogeu, o país detinha a maior quantidade de petróleo do mundo, superando até mesmo potências como a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Contudo, essa riqueza não se traduziu em prosperidade. Ao invés de detentar um dos maiores tesouros do planeta, a nação se vê à beira do colapso econômico. O que aconteceu com esse gigante? Como um país com tanto petróleo pode estar tão quebrado? A partir de 2015, mais de 7,7 milhões de venezuelanos fugiram da miséria e da instabilidade. Quando analisamos essa realidade, é surpreendente notar que em um país com uma população de cerca de 31 milhões, um quarto dela teve que deixar tudo para trás. Os que partiram são em sua maioria profissionais altamente qualificados, exacerbando ainda mais a fuga de cérebros e dificultando a recuperação da nação. O sistema de saúde ficou devastado com quase metade dos médicos e enfermeiros emigrando. Escolas fecharam, e professores abandonaram as salas de aula, não conseguindo arcar com o custo da vida, ou até mesmo do transporte. Os destinos são variados, mas muitos se dirigem a países vizinhos como a Colômbia, que acolheu 2,5 milhões de venezuelanos, ou buscam abrigo em Brasil, Equador e Peru. Outros, em busca de uma vida melhor, arriscam caminhos perigosos, atravessando oceanos rumo a ilhas caribenhas ou até mesmo tentando alcançar a América do Norte. No entanto, essa busca por uma nova vida muitas vezes não traz as promessas desejadas. Na Colômbia, muitos se veem obrigados a aceitar empregos informais, mal remunerados, que mal cobrem suas necessidades básicas. Enquanto isso, famílias se desintegram, com pais deixando seus filhos para trás na esperança de enviar dinheiro e apoio. E em meio a tudo isso, Nicolás Maduro continua a assegurar seu poder, sostenido por potências como Rússia, China e Irã. Ele pinta um quadro otimista de recuperação econômica, impulsionada por negócios obscuros de petróleo e acordos de troca. Porém, a realidade está longe de ser esperançosa para o venezuelano comum. A situação é ainda mais grave quando observamos o mercado global de petróleo, que está passando por mudanças radicais. A Venezuela, presa a investimentos ultrapassados e infraestrutura decadente, não consegue competir em um mundo que avança a passos largos. Hoje, o custo do petróleo por barril está oscilando entre 70 e 80 dólares, e a nação se encontra sem capacidade de resposta, com sua horrenda degradação clamando por atenção. Perante isso tudo, surge a pergunta: a Venezuela conseguirá alguma vez voltar a brilhar? Poderá o país um dia recuperar-se de maneira a dar um futuro melhor aos seus cidadãos? As respostas estão no chão das ruas, nas histórias de cada um que se foi, e nos sonhos de quem ainda espera por dias melhores. Venezuela, um país abençoado com a maior reserva de petróleo do mundo, enfrenta uma crise devastadora. Apesar de ter potencial para se tornar um dos países mais ricos, a realidade é bem diferente. Em vez de prosperidade, a nação vive um colapso econômico sem precedentes. Como isso foi possível? O que aconteceu com a riqueza que deveria ser a salvação do povo venezuelano? Nos anos 70, a produção de petróleo na Venezuela alcançou impressionantes 3,5 milhões de barris por dia. Entretanto, em 2020, esse número despencou para meros 600 mil barris.
e a previsão para 2025 é ainda mais sombria, apenas 400 mil barris por dia. O que se passou? O país, que já foi um gigante no setor petrolífero, agora luta para atender a demanda interna. As reservas da Bacia de Orinoco, que contém estimados 1,2 trilhões de barris de petróleo pesado, permanecem inexploradas, enquanto a nação mergulha mais fundo na crise. Todo esse cenário complexo começa a tomar forma a partir de 1914, com a descoberta de petróleo próximo ao Lago Maracaibo. O que antes era uma economia agrícola se transformou em um império do petróleo. Mas essa dependência extrema do petróleo, somada a uma série de decisões políticas desastrosas, levou o país a um colapso total. Na década de 80, um choque no mercado global de petróleo expôs as fraquezas da economia venezuelana. A produção despencou e a nação se viu endividada e incapaz de sustentar seu próprio orçamento. As políticas de gastos excessivos e a corrupção minaram ainda mais suas bases econômicas. A inflação disparou e a pobreza se alastrou entre a população, que começou a clamar por mudanças. Com a ascensão de Hugo Chávez e suas promessas de transformação, parecia que a esperança poderia renascer. No entanto, sua abordagem radical e a insistência em nacionalizar ainda mais a indústria não resolveram os problemas estruturais do país. Os altos preços do petróleo, que deveriam ter sido um alicerce para o crescimento, foram mal administrados, levando a uma nova e catastrófica crise econômica. E agora, em 2025, a Venezuela se vê diante de um novo desafio. A competição no mercado global se intensificou com novos players como os Estados Unidos, Brasil e até Gana. Enquanto isso, a infraestrutura venezuelana se deteriora, e a extração de seu petróleo pesado se torna cada vez mais difícil. O que poderia ser a salvação do país se transformou em um fardo. A pergunta que fica é, será que a Venezuela conseguirá reverter essa situação e recuperar sua posição no mercado global de petróleo? A situação na Venezuela é alarmante e intrigante. Este país possui mais petróleo do que qualquer outra nação no planeta. Mais do que a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o Canadá. Se conseguissem extrair petróleo em plena capacidade, teriam recursos para mais de 2 séculos. Mas em vez de ser uma das nações mais ricas do mundo, a Venezuela enfrenta uma crise devastadora. E não estamos falando de uma crise econômica comum. O que ocorre lá é uma hiperinflação assustadora, milhões de pessoas fugindo do país e prateleiras vazias nos supermercados. É um colapso econômico sem precedentes. A situação se agravou ainda mais com a ascensão de Donald Trump à presidência em 2016. Sua administração adotou uma postura agressiva contra Nicolás Maduro, impondo sanções severas que tornaram quase impossível a venda legal do petróleo venezuelano. Com o segundo mandato de Trump, as expectativas de novas sanções aumentaram. O governo dos Estados Unidos não reconhece a legitimidade da presidência de Maduro, e a Venezuela, desesperada, tenta realizar negócios obscuros com países como China, Rússia e Irã, na luta para manter algum fluxo de caixa. Contudo, até essas tentativas estão falhando, pois suas refinarias estão em ruínas e as tubulações vazam. A demanda global por petróleo venezuelano está secando. Mas como chegamos a esse ponto? Por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como outros países ricos em petróleo? E mais importante, é possível recuperar essa situação caótica? Os números falam por si. Na década de 1970, a Venezuela vendia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2020, esse número caiu para apenas 600 mil. Dados ainda mais recentes indicam uma produção de apenas 400 mil barris por dia em 2025. O país, que foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo, agora mal consegue atender à demanda interna. Por trás dessa catástrofe está uma história complexa. Antes de descobrir o petróleo, a Venezuela nunca foi vista como uma nação próspera. O país, que já teve civilizações indígenas, tornou-se parte do Império Espanhol. Após conquistar a independência em 1821, passou por revoltas e instabilidade econômica. A descoberta do petróleo em 1914 mudou tudo. Nos anos 20, empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, começaram a explorar os recursos, transformando a Venezuela em uma potência petrolífera. Nos anos 30, já era o segundo maior produtor mundial. A partir de então, a riqueza fluiu, mas a dependência do petróleo se tornou um veneno. Enquanto outros países investiam em diversificação, a Venezuela se acomodou em sua fortuna. Em 1976, o governo nacionalizou a indústria, criando a PDVSA, mas o que parecia uma boa decisão, acabou por ser um erro fatal. O governo gastou descontroladamente em programas sociais e empregos públicos, enquanto ignorava a necessidade de investimentos de longo prazo.
A PDVSA, uma vez eficiente, foi tomada por lealdades políticas, e a corrupção se instalou. Nos anos 80, o mercado global de petróleo colapsou. A OPEC, que deveria controlar a produção, não conseguiu evitar que outros países aumentassem sua produção. A Arábia Saudita inundou o mercado com petróleo a preços baixos, levando a Venezuela a um colapso econômico. As dívidas se acumularam, e o governo não conseguiu mais sustentar seus altos gastos. A economia despencou e a população começou a sentir o peso da crise. A inflação disparou e em 1996 atingiu 100%. E foi em meio a essa crise que Hugo Chávez surgiu. Ele prometeu recuperar a riqueza do país e ajudar os pobres. Ele foi eleito em 1998 e radicalizou a política de nacionalização. Enquanto isso, os preços do petróleo subiram, permitindo que Chávez financiasse programas sociais. Mas os problemas estruturais nunca foram resolvidos. A produção de petróleo começou a cair, mas ninguém parecia se importar, até que em 2014, o colapso global dos preços do petróleo atingiu a Venezuela. A pergunta que fica é, será que a Venezuela conseguirá se reerguer? Apesar de ter as maiores reservas de petróleo do mundo, a recuperação exige reformas políticas urgentes, investimentos estrangeiros e a diversificação da economia. Mas sem uma mudança de liderança e a restauração da confiança, qualquer tentativa de recuperação será apenas um curativo em uma ferida mortal. A ineficiência do governo de Maduro e a corrupção afastaram investidores. A infraestrutura do petróleo está sucateada, as refinarias em condições precárias, e a produção, lamentavelmente, está à beira do colapso total. No final, a esperança está lá. Mas como a Venezuela pode transformar essa esperança em realidade? A resposta a essa pergunta poderá determinar o futuro da nação. A situação de Venezuela é alarmante. Com mais petróleo do que qualquer outro país, incluindo a Arábia Saudita e Estados Unidos, o país poderia garantir sua prosperidade por séculos. Entretanto, hoje enfrenta uma crise econômica profunda. A inflação é galopante, milhões estão fugindo e os supermercados estão vazios. Em vez de riqueza, o que se vê são sanções que dificultam ainda mais a venda do petróleo, especialmente após a ascensão de Donald Trump. A indústria petrolífera do país se tornou um verdadeiro caos. Sabe-se que em seus melhores dias, Venezuela exportava 3,5 milhões de barris de petróleo por dia nos anos 70. Hoje, esse número caiu para apenas 400 mil barris. Apesar de possuir 304 bilhões de barris de petróleo, o país batalhou contra sua própria dependência, enfrentando uma crise de governança e corrupção. As reservas de petróleo pesado e extra-pesado tornaram a extração e o transporte cada vez mais difíceis. As sanções, especialmente as impostas pelos Estados Unidos, sufocam a capacidade de Venezuela se manter no mercado global. Embora visem pressionar o governo de Maduro, essas medidas afetam ainda mais a população já vulnerável. Para uma recuperação genuína, o país precisa não só de levantar essas sanções, mas também de mudanças políticas. A libertação das exportações deve garantir que os lucros sejam investidos em infraestrutura, saúde e educação, não apenas encher os bolsos de líderes corruptos. A diversificação da economia é essencial. Países como Noruega transformaram sua riqueza petrolífera em economias sustentáveis. Enquanto isso, a corrupção e a má gestão decimaram a indústria. E os preços do petróleo desabaram novamente em 2014, deixando a Venezuela em uma crise sem precedentes. Até que haja uma transformação significativa na liderança ou política, o futuro parece sombrio. A pergunta angustiante persiste: conseguirão os venezuelanos se reerguer dessas cinzas? A cautela é vital, pois a estrada para a recuperação será longa e cheia de desafios. O que precisamos entender é que a dependência excessiva do petróleo foi o estupim da queda, e até que isso mude, a riqueza permanecerá como uma fortuna desperdiçada. E se o mundo acabar consumindo todo o petróleo, será que no futuro alguma mudança real poderá acontecer?